Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Seja bem-vindo de volta ao canal para mais estudo bíblico. Dúvida de hoje na tela. Lendo na Bíblia a história a respeito do juiz Jefté, fiquei com muitas dúvidas se Jefté sacrificou realmente sua filha em holocausto a Deus. Você poderia me dar uma luz nesse assunto? Alguns dizem que ele apenas não a deixou casar-se mais. Será que Deus aceitaria um sacrifício humano? Como podemos entender melhor essa história de Jefté? Muito obrigado, querido irmão. Essa história realmente tem ali muitas questões a serem consideradas e nós vamos entender. Será que a menina foi somente proibida de se casar? Convido você, vamos até minha lousa de explicações entender mais sobre esse tema. E claro, se você gostar do vídeo, deixe o seu like e abençoe o nosso trabalho. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Juízes capítulo 11, versículo 30, que diz o seguinte: Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro, preste bem atenção nesse trecho, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Lembrando aqui que o holocausto, dentro do contexto bíblico, é um sacrifício totalmente, 100% queimado. Bom, quando nós vemos esse texto, lemos essa história, muita gente se confunde com esse texto da forma como ele é descrito, pensando que o fato dele estar registrado na Bíblia Sagrada faz dele algo aprovado por Deus. Eu quero já começando esclarecendo essa questão que é muito importante. A Bíblia contém registros que nós chamamos descritivos, que precisam ser analisados com cuidado, pois muitos deles apenas mostram o que aconteceu e não tem ali dentro desses textos um aval de Deus, ou seja, porque está escrito na Bíblia, Deus está falando, olha, foi legal, foi bom, é assim mesmo que deve acontecer. Pense comigo, será que esse é o caso dessa narrativa sobre esse voto de Jefté? E posteriormente o problema que teve com a filha que ele prometeu sacrificar? Será que é um texto apenas descritivo? Nós vamos aprender em detalhes no estudo de hoje. Como que eu vou fazer para você entender? Nós vamos então estudar primeiro o contexto, então eu peço para você um pouquinho de paciência, porque eu tenho que explicar algumas questões importantes para o texto, para a compreensão, e depois eu vou falar sobre a filha, detalhadamente, se ela somente não se casou ou se ela de fato foi sacrificada. Vamos começar então estudando o contexto dessa descrição. Lembrando que embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, faça parte da nossa comunidade aqui no canal. Agora nós estamos com vídeos de segunda, quarta e sexta, então não tem desculpa para você não estudar, ok? E vagas abertas do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa de Gênesis e Apocalipse e também do curso só de Apocalipse que já está no ar, ok? Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, no relato bíblico, nós podemos observar que Jefté era filho de Gileade, um personagem ali da Bíblia, com uma prostituta, conforme está em Juízes capítulo 11, versículo de número 1. Por esse motivo, ele sempre foi ali muito rejeitado pelos seus irmãos e foi expulso, inclusive, da sua casa, conforme temos ali em Juízes 11, versículo 2. Ou seja, nós podemos perceber que Jefté, então, foi ali um jovem e depois um homem bastante controverso, com muitas questões complexas já dentro da sua casa. Jefté, após ser expulso ali da sua região, ele foi morar em outra terra. E ali diz o texto que ele se junta com homens de má índole. Juízes capítulo 11, versículo 3. Observe que o texto bíblico então não esconde as problemáticas dos personagens. Na sequência, nós observamos que ele tinha, no entanto, certo valor diante de pessoas ali do seu povo, pois quando os amonitas, que eram um povo inimigo de Israel, se ajuntaram contra Israel ali para guerrear, Jefté ele é chamado para ajudar a derrotá-los, conforme está em Juízes capítulo 11, versículo de número 6. Jefté então é colocado ali naquele momento como líder do povo. O povo entende que ele seria a pessoa certa para realizar esse trabalho e também foi líder do exército para lutar contra os amonitas, conforme está em Juízes capítulo 11, versículo 11. Apesar de ser um personagem controvertido, podemos observar na narrativa que Jefté ele tinha respeito pelo Senhor em determinada medida e buscava conversar com o rei dos amonitas para conseguir tirar dele essa ideia de guerrear. Observe o trecho que está em Juízes 11, 27.
Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Então observe que ele conhecia que o nome do Senhor, que é esse nome aqui grafado em letras maiúsculas nessa tradução revista atualizada, Jefté tinha certo respeito, mas evidentemente não tinha ainda uma vida que agradava totalmente ao Senhor. O rei responde o seguinte, Juízes 11, 28. O rei dos Amonitas não ouviu os argumentos de Jefté. Antes se preparou para lutar contra Israel. Ok, agora dentro desse contexto vem uma promessa feita por Jefté. Será que a promessa de Jefté foi uma promessa, um voto válido diante de Deus? Analise comigo, olha só. Dentro desse contexto da negativa do rei ali dos Amonitas, Jefté faz um voto ou promessa a Deus. Porém, nós podemos observar que essa promessa é baseada em desespero e não no conhecimento das coisas de Deus. Presbítero, como que você pode fazer esta análise? Olha só, pense comigo. Primeira coisa, vamos relembrar o texto. Jefté faz um voto, né? Então ele está pedindo para Deus dar a vitória e, em troca, quem primeiro da porta da minha casa me saiu ao encontro. Então veja que Jefté, ele está correndo aqui o risco de matar algum parente seu. Então não existe surpresa no voto dele. Ele está fazendo um voto extremamente errado diante da lei do Senhor. Oferecerei em holocausto. Pense comigo o seguinte, as regras para holocausto estão na Bíblia, estão na lei, e ele não está observando. Então, evidentemente, esse foi sim um voto que nós chamamos de voto de tolo, pois em toda a Bíblia observamos que Deus não aceita sacrifícios humanos em seus altares. Antes, Deus deu leis de como deveriam ser feitos os holocaustos. Depois você pode dar um pause aqui nesse vídeo e abrir Levítico 1. Ali estão todas as regras e em nenhuma delas é aceita uma pessoa como oferta queimada em sacrifício através de um voto que a pessoa fez. Então, Jefté provavelmente se baseou aqui em atitudes de povos pagãos, achando que poderia fazer esse tipo de voto ao Senhor, que estaria tudo bem. É uma não observação das regras que o próprio Deus estabeleceu. Então veja, o fato de Jefté ter sido vitorioso, ter tido vitória nessa batalha, é importante ressaltar que não valida o voto que ele fez. Deus quis dar a vitória, mas não por causa de voto algum, pois era um voto totalmente contrário à sua palavra. Deus quis dar a vitória porque era plano de Deus. Temos aqui então um texto que nós chamamos descritivo, que descreve como aconteceu. A simples descrição do que ocorreu não significa que Deus se agradou disso. É importante que você tenha isso em mente. Por exemplo, a Bíblia descreve o quê? O adultério de Davi. Deus se agradou? Evidentemente que não. Deus descreve mentiras de personagens, erros grosseiros, e nem por isso significa que ele se agradou. Jefté sai vitorioso dessa batalha contra os Amonitas. Está lá em Juízes 11, 32 e 33. E ao chegar em casa, a primeira pessoa que lhe saiu ao encontro foi quem? A sua filha. Observe o texto, Juízes 11, 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças. E era a filha única. Não tinha ele outro filho, nem filha. Então, logo ao encontrá-la, Jefté lamenta o voto que fez. Agora pense comigo, quem ele esperava encontrar? Tem até uma brincadeira aí no meio cristão de que ele esperava encontrar a sua sogra. Brincadeiras à parte, irmãos. Evidentemente que ele iria encontrar algum parente seu de importância. Então observe como a atitude de Jefté é tola nesse voto. De qualquer forma, algum parente seu da sua casa iria morrer por conta desse voto. E isso evidentemente não agrada ao Senhor. Diz o trecho ali que está em Juízes 11:35, quando a viu, rasgou suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, como se a culpa fosse da menina. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Bom, agora é hora de analisar o voto, o cumprimento desse voto. Aconteceu ou não? A filha de Jefté foi mesmo sacrificada? Já explico para você. Lembrando aos irmãos que nós estamos com condições especiais
para quem é aqui do canal. Link nos comentários. Bom, a filha de Jefté erroneamente aceita o voto do pai e solicita a ele que permita que ela chore por 2 meses o fato de não poder constituir uma família. Está em Juízes 11, verso de número 37. Assim que a filha de Jefté volta, ao invés dele ter refletido por esse tempo mais a respeito desse voto maluco, absurdo que ele fez e sobre o que a lei de Deus dizia a respeito de holocaustos e sacrifícios humanos, a gente observa que Jefté prefere seguir os costumes pagãos ali da sua região onde ele morava e sim, ele sacrifica a filha em holocausto. Presbítero, você consegue provar no texto que ela foi sacrificada? É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Bom, nós observamos que isso reflete claramente o que o próprio livro de Juízes relata sobre as pessoas que estavam vivendo ali naquela época. Então observe que o contexto favorece esse tipo de atitude maluca de Jefté. Diz o trecho que está lá em Juízes 21, 25, o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Isso é uma demonstração de como eles não estavam observando as leis de Deus e também outras regras éticas importantes para a vida com Deus e também em sociedade. O texto não nos dá detalhes de como foi feito este sacrifício, mas deixa claro que sim, ela morreu segundo o voto que foi proferido pelo pai Jefté. Atenção nesse detalhe, Juízes 11, 39. Ao fim dos 2 meses que ela então chorou pelo seu destino, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Irmãos, observe que não tem margem aqui para você interpretar. Ele fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Ah, presbítero, mas eu já vi alguém falando desse trechinho final. De fato, alguns entendem que esse trecho da Bíblia, quando diz aqui, olha, assim ela jamais foi possuída por varão, teria sido uma forma de Jefté burlar o cumprimento do seu voto e Jefté a teria deixado viva, porém sem casar. Por isso que diz ali que ela jamais foi possuída por varão. No entanto, a narrativa mostra claramente que Jefté fez segundo o voto por ele proferido. Ou seja, ele sim ofereceu ela em sacrifício de holocausto como foi prometido por ele. Não temos qualquer evidência forte no texto que mostre que a menina permaneceu viva, porém sem se casar. Ela jamais foi possuída pelo varão, por qualquer varão, porque ela morreu. Isso é evidente. É a consequência lógica do cumprimento do voto de Jefté. Tal voto foi tão absurdo contra a moça que em Israel havia uma homenagem para ela. Olha só que coisa pesada, que coisa que o povo colocou ali, né? Porque o povo também ficou dividido, né? Tinha uma crítica a Jefté, mas ele também trouxe a vitória para o seu povo. Juízes 11, 39, 40 diz: daqui veio o costume, ok? Social, não é ordem de Deus, é um costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Ou seja, a moça, sim, morreu conforme o voto proferido por Jefté. É importante ressaltar aqui que esse é um texto descritivo. A Bíblia não esconde os erros dos seus personagens. O texto descreve o que ocorreu sem fazer um juízo de valor, no sentido de que não explica e não dá aqui um juízo claro, uma decisão de Deus, uma palavra proferida dizendo, olha, errou ou acertou. Fica para o leitor entender que, baseado nas leis de Deus, ele errou. O leitor tem então a função de analisar se aquilo estava de acordo ou não com as leis do Senhor. Sabemos que não estava, conforme Levítico capítulo 1. Jefté cometeu um assassinato e também outros pecados descritos na lei do Senhor. Mas, presbítero, como que um homem assim é usado por Deus? Veja, Deus ele pega homens de todos os jeitos e transforma e trabalha neles. Isso é o que acontece. Esse é o que um autor muito famoso disse, o escândalo da graça de Deus. E eu vou falar para você agora de um outro homem que você também tem que aprender sobre ele. Só lembrando aos irmãos de acessar aqui a área de comentários, primeiro comentário fixado, link do nosso curso. E Davi? Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, mas ele adulterou, matou e teve várias mulheres. Como isso é possível? Eu explico tudo nesse próximo vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.